moçada, tudo bem aí com você? Muito bem, ó. Todo mundo com energia positiva aí para mais uma aula de língua portuguesa? É isso mesmo, então vamos lá. Já estamos avançando na unidade 3. Na verdade, estamos aí na reta final. É isso mesmo. Eita, o coração já bate assim, ó, apertadinho de saudade, né? Mas tudo bem, ainda não acabou, né? Vamos aí para a nossa aula 91.1. É isso, vamos trabalhar um gênero aí textual bacana, seminário, beleza? Vamos ver aí essa produção desse gênero. Muito bem, eu pergunto aí para você, será que você aí que está ouvindo agora a professora falar, já participou de algum seminário? Sim ou não? Não? Ah, então segura aí a sua resposta. Durante a aula você vai avaliando se em algum momento você já participou de um seminário, tá bom? Mas vamos lá, nossa aula sempre iniciando aí com a leitura de um gênero textual. Vamos trazer aí nesta aula para vocês, vamos apresentar, né, uma grande escritora. E aí eu gostaria que aquele que ficar interessado, a gente deixou um link, tem um material de apoio também, certo? Tem uma atividade bacana aí para vocês. Então vamos à leitura. Vamos juntos de olho na tela. Temos aí sinopse, Olhos d'Água, da nada mais nada menos da nossa grande escritora Conceição Evaristo, ok? Bom, fazendo a leitura imagética, nós temos aqui qual a sua interpretação. Mesmo que o título esteja aqui para você, o que remete ao você olhar para esse texto imagético? Vamos analisar. Foca no olho. Centraliza aí. O que esse olhar, né? Porque é um olhar. O que ele transmite para você? Temos aí o quê? Uma lágrima, um olhar triste, ou um olhar assustado, melancólico, ou um olhar de curiosidade, ou um olhar de alguém que está feliz. Quem está feliz consegue olhar dessa maneira? Serve até para que a gente possa fazer uma análise também introspectiva, né? Será que você conseguiu já em algum momento observar o seu olhar? Chega em casa depois, dá uma olhada numa selfie aí sua e verifica o teu olhar. O que ele transmite? Como você estava naquele momento, certo? Muito bem. Então vamos avançando, vamos para a nossa leitura. Olhos d'Água. Vamos entender como essa autora, né, do que ela traz as temáticas, como é que ela trabalha essa produção literária, certo? Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem, sem sentimentalismo, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção. Seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres, Ana, da Venga, a Mendiga, Duzu Querença, Natalina, Luamanda, Cida, a Menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade e em conjuntura de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto O Cooper de Cida. É a corda bamba do tempo. Em Olhos d'Água estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seu veículo e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constitui a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira.
Esta obra é composta de 15 contos curtinhos, mas super densos, em que Conceição Evaristo conta histórias de realidades brasileiras, em maioria de mulheres negras. Quase todos os contos têm o nome da personagem que acompanharemos a partir dali. A própria autora dá o nome de escrevivicência ao que faz e, de fato, a vivência é palpável na sofisticação estilística do texto, marcado por oralidade e por seu conteúdo muito cru e tão verdadeiro. Os neologismos, fruto da junção de duas palavras, aliás, são uma das marcas mais legais do estilo da autora. Vamos aqui a um trechinho, né? Esse trecho é de um dos contos A Gente Combinamos de Não Morrer, para você sentir como é essa produção literária, né, de Conceição Evaristo. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases, não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, acompanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã, e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Então, vejam só, é uma linguagem tranquila, né, com palavras que você consegue perfeitamente compreender e trata, né, da temática aqui do dia a dia, certo? Então, isso aí foi retirado do trecho, né, do conto A Gente Combinamos de Não Morrer. Bom, vamos então agora, né, para esse segundo momento. Primeiro apresentando para vocês essa autora que vocês verão aí na sequência, segundão, terceirão, certo? Como você pode se proteger? Título do texto. Bom, as escolhas individuais têm pesado na preservação da saúde e da vida das pessoas. Uma vez que o distanciamento social ainda está entre as principais medidas na luta contra o coronavírus. Enquanto não houver uma medicação eficaz e uma estratégia eficiente de imunização coletiva, como uma vacina, será preciso ter paciência e seguir com o isolamento. Então, se for possível, fique em casa. De acordo com a folha informativa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, atualizada constantemente com dados sobre a Covid-19, as maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros em locais públicos são, vamos lá, limpar as mãos com frequência utilizando água e sabão. Caso não possam ser lavadas, higienizar as mãos com álcool gel 70. Cobrir a tosse ou espirro com a parte interior do cotovelo ou lenço, que deve ser descartado em seguida. Manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas que estão tossindo ou espirrando. Muito bem. Então, aqui, nós temos tópicos que podem ser abordados na sua produção textual. É um desafio, tá? Vejam só, nesse momento aqui eu quero já dizer para você, é claro que estamos aqui fazendo já na reta final, concluindo a unidade 3, né? Colocando o desafio de uma produção a partir de 2 leituras, né? Primeiro momento, a leitura apresentando aí a autora Conceição Evaristo, a sua obra, né, o seu estilo de produção literária, e uma outra leitura sobre a questão aí dos cuidados, né, sobre a questão do coronavírus. É um texto em que a gente aí retirou já do momento passado, mas para que você consiga, né, aí ter essa interpretação e chegar a uma produção. Já é o aluno treineiro Enem na produção textual, beleza? Então, a gente vai aqui deixar sugestões, caso você não queira nenhuma delas, beleza. Mas o importante é você passar por este desafio, tá? Então, vou deixar agora aí para vocês quais são aí os temas para a sua produção textual, beleza? Terminou, põe no portfólio, socializa e aqui pode até encaminhar que a gente vai acompanhar para ver como foi essa produção.
tá? Então, ó, de olho na tela, nós temos aí vários temas para vocês. Como? Como outros países estão enfrentando o vírus? O Brasil já chegou na ápice da pandemia? O que o país precisa fazer para melhorar o quadro? Como você pode se proteger? Quais são as perspectivas para o futuro, né, do coronavírus no Brasil? E aí? Bom, a partir dessas indagações, a partir dessas questões, você pode sim construir a sua produção textual, respondendo a todas elas, beleza? Muito bem, aluno da NASA, vamos iniciando a nossa aula, propriamente dito, o nosso gênero, chegando aqui, seminário. O que é um seminário? Ah, você tem a sua resposta? Segura para ver se realmente você está na linha. Ó, é a exposição, seminário nada mais é do que a exposição, e eu estou atrás da caneta, vocês estão vendo que ela está me dando um baile, né? Mas vamos lá. É a exposição oral de um tema, com a apresentação de argumentos por um ou por mais oradores, seguida de debate entre os participantes. Simples dessa maneira. Então, o conceito desse gênero textual está aí para você, tá? Em destaque as palavras principais, que você já pode começar a fazer seu resumo, beleza? Seguindo, a Amadinha chegando para você e diz o seguinte: Amadinho, são muitas as circunstâncias em que você tem de expor seus argumentos, revelar suas ideias e opiniões. Não é verdade? É verdade. Praticamente, você passa da hora que acorda ao deitar, em diferentes situações, em diferentes momentos, expondo seus pensamentos, suas opiniões, não é assim? Defendendo aí a tua ideia. Quer isso por quê? Não quer por quê? Né? Sempre assim. E aqui, seguindo esse chamamento aí da professora Márcia, lembrando que há muitas circunstâncias, né, em que ocorre nessa exposição, em que estamos toda hora ali, transitando em diferentes lugares, nos posicionando, né, revelando nossas ideias, as nossas opiniões, beleza. Tudo isso para a gente avançar e entender que o gênero textual seminário, tá? Nós vamos aqui, vamos tirar o S, que está no plural, estamos trabalhando com o único gênero, que é seminário, ok? Para entender que, para posicionar-se acerca de um determinado assunto e um procedimento essencial realizado por meio da oralidade, é que nós vamos utilizar exatamente o seminário, certo? Então, esse gênero pertence à categoria vinculada à exposição, com base na transmissão de conhecimentos específicos. Que conhecimentos específicos são esses? Conhecimentos técnicos ou científicos, tá? A respeito de um assunto. Que assunto também é relacionado a determinada área de conhecimento, beleza? Muito bem. Então, com essa informação, nós podemos avançar, né? Já sabe que é um gênero que tem procedimento aí por meio da oralidade, certo? E que serve para um posicionamento, por uma exposição da transmissão de um conhecimento técnico ou específico, tá? Beleza, vamos avançando. Se você perguntou aí, ou você conversou com um colega ao lado e disse, mas para que a gente está estudando esse negócio aí, seminário? Agora está aqui a resposta. Os objetivos, né? De acordo com o nosso teórico, Nerice, ele traz os objetivos de se estudar o seminário, de ter aí esse gênero. Qual é essa importância? Então, temos aqui, né, alguns objetivos. O primeiro, qual o objetivo do seminário? Ensinar pesquisando. Olha só. Revelar tendências e aptidões para a pesquisa. Só esse primeiro objetivo
ele já diz tudo, né? Qual a importância de um seminário? Ok? Outro objetivo, levar a dominar a metodologia científica de uma disciplina, de um componente. Terceiro objetivo, ensinar a sistematizar fatos observados e a refletir sobre eles. Olha a importância do seminário. Outro objetivo, ensinar a utilizar de instrumentos lógicos de trabalho intelectual, né? Porque vamos estar falando de um momento em que vamos ter a exposição, a apresentação de um trabalho científico, né? Vamos ter aí trabalhos, grandes trabalhos são revelados cientificamente em seminários, descobertas de doenças, novos remédios, a vacina, né? Foi apresentada já em vários seminários. Então, são trabalhos intelectuais. Um dos objetivos é ensinar a utilização de instrumentos lógicos de trabalho intelectual. Outro objetivo, introduzir no estudo interpretação e crítica de trabalhos mais avançados. E um último objetivo é ensinar a trabalhar em grupo. Certo? Bom, apresentados os objetivos do seminário, vamos seguindo. Olha lá, é comum que muitos de nós já tenhamos participado de um seminário, não é mesmo? O que você acha? Concorda? Sim ou não? Eu estou perguntando para você. É legal, é importante, né? Ou não? Qual a sua resposta? Ah, tá. Está iniciando o novo ensino médio. Tá? Não se preocupe, porque você lá no segundão, não é à toa que você está tendo essa aula aqui no primeiro ano, não, viu? Então, preste atenção nas dicas, certo? Que você vai utilizar agora daqui para frente até na faculdade ou no seu trabalho, profissionalmente também, você aí é chamado em certo momento para apresentar o seminário, certo? Então, nós vamos aqui dizer o seguinte, fica de olho agora nas dicas. Vamos trazer aí para vocês algumas dicas sobre a questão da construção, do planejamento, como se apresenta, como aí se faz um seminário, tá? Vamos lá, passo a passo. Onde pode acontecer o seminário? Tá. Quem disse na escola, parabéns. Mas não é só na escola, tá? Que ele acontece. Ele também pode acontecer, como eu já falei ainda agora, no meio acadêmico. Lá na faculdade, no meio acadêmico. E também no meio profissional, certo? E podendo ser apresentado individualmente ou em grupo. Sim. Então, como a escrita requer procedimento específico para realizá-la, os textos expositivos também não fogem a regras, tá? Por quê? O que é apresentado, o tipo de texto que é apresentado no seminário são textos expositivos, textos que trazem informações científicas, informações técnicas, ok? Então, por isso é fundamental a importância que saibamos a maneira correta de nos portarmos diante de um seminário. É importante saber como devemos nos comportar em um seminário. Nos inteirarmos de todos os elementos que constituem aí o seminário, beleza? Por isso, olha lá, nós temos a produção do texto seminário. E aí, o seminário é uma fonte de transmissão de conhecimentos adquiridos. Captou aí esse bizu? Muito bem. Se o seminário é uma fonte de transmissão de todos os conhecimentos que você aí aprendeu, então nós vamos agora entender que o seminário, ele visa o estudo em profundidade de um tema, para a exposição e transmissão de conhecimentos. Beleza? Muito bem. E aí, para sistematizar e deixar consolidada a compreensão desse gênero importantíssimo seminário, vamos partir de duas indagações. Para que serve o seminário
e como se organiza. Fica de olho aí, vamos lá. Para que serve? Não ouvi. Vamos lá, vou enumerar. 1. Leia mais alto. 1. Para que serve? A. Aprofundar um tema. Beleza. 2. Isso mesmo. Proporcionar um debate sobre o tema. 3. Socializar o conhecimento para o grupo. 4. Sistematizar e divulgar os conhecimentos construídos em grupos. E 5. Tornar a abordagem de um assunto mais dinâmico. Beleza, muito bem. Seguimos. E agora, como se organiza um seminário? Vamos então aqui a 2 dicas importantes. Primeiro, pesquisando, E daí, produzindo um roteiro. Depois, você vai fazer as definições por ordem de apresentações, se você for aí conduzir um seminário em grupo, Acontecendo isso, você vai definir a ordem das apresentações e a sequência das falas para não haver furos, para não ter cortes ou para ter aí a falta de sentido, beleza? Muito bem, assim que se organiza, tá? Um seminário. E, acima de tudo, planejamento para isso. Mas nós vamos ver isso detalhado. Posso seguir? Tá tranquilo aí para você? Muito bem. Então, para de conversar aí, olha para cá. Vamos lá. Eu tô te vendo. Beleza. Chegou o momento aqui importantíssimo desse gênero para que dê tudo certo na apresentação do seminário, em grupo ou individual, tudo parte do planejamento, ok? Então, o planejamento, primeiro nós vamos ter a produção do esquema. Esse esquema tem que conter as informações necessárias que vão nortear o discurso do apresentador. O seminário tem que ter o apresentador. No planejamento também é que é definido o tema e os componentes do grupo, certo? Bom, o planejamento, ele deve incluir essas etapas. Ok. Antes de tudo, você, ou caso, é necessário que o apresentador ou os apresentadores, porque se for um seminário individual, vai ter somente a pessoa apresentando. Se for em grupo, vai ter mais de um apresentador, Então, é necessário, antes de tudo, que o apresentador ou os apresentadores, eles dominem o assunto que vai ser abordado, ou seja, a pesquisa, para que ele possa informar com significância, tá? E aí, como assim nos jornais, como nos livros na internet, revista especializada, vídeo ou outros meios. Não tem como você ir para um seminário se você não estiver dominando o tema, se você não estiver dominando o assunto que vai ser apresentado, certo? A primeira coisa, primeira observação é exatamente isso, certo? E verificado isso no planejamento, se o apresentador já está ok, certo? Beleza. Vamos avançando aí. Devem ser levadas em considerações as características do público-alvo, Tudo no planejamento. Quem é esse público que vai receber esse seminário? Quem vai estar lá? Serão o quê? Técnicos específicos? São só profissionais de que área? Ou são todas as áreas ali? Como é? Avaliar, verificar, saber para qual público você vai apresentar. A faixa etária, jovens para adultos, são o quê? Tá? Observar isso. Qual é o tipo de interesse desse público, dessa plateia? Quais expectativas e conhecimentos prévios em relação ao tema em questão? Ok? Tudo isso, ponto importante. E também, se possível,
você aí providencia uma redação ou providencia uma fotocópia, né? Ou seja, providencia um resumo, né? Para distribuir para o público. Uma xerox aí do resumo de como vai ocorrer aí esse seminário, beleza? Tudo no planejamento. Bom, procurar enriquecer o conteúdo com recursos audiovisuais, certo? Quais são esses recursos audiovisuais? No seu seminário, se você puder, para enriquecer, né? Você pode utilizar cartazes, desde a tecnologia mais tradicional às mais avançadas. Cartazes, né? De cartolina ali, papel craft, não sei. Ou apostilas, retroprojetor, data show, microfone, câmera, depende, né, do recurso aí. Outro ponto importante, realização de ensaios prévios. Tem que ter ensaios prévios. Para quê? Com o objetivo de evitar certas falhas, para não comprometer a qualidade do trabalho apresentado. Outro ponto importante também é a elaboração de um roteiro, tá? Esse roteiro tem que estar escrito bem direitinho, com base nas anotações feitas durante aí a pesquisa. Então, vejam só, tudo muito bem elencado para você aqui, lembrando que esses pontos todos serão debatidos, organizados, projetados, pensados num planejamento, ok? Bom, e aí após o planejamento, com tudo aí colocado, material, né, data show, tudo que você vai usar e os ensaios feitos, nós vamos aí para a parte da preparação do seminário. Esse seminário apresentado por uma única pessoa ou por grupo, é essencial que cada orador, cada apresentador, prepare adequadamente, tá? Porque se ele não se preparar, ele vai passar vergonha, né? Não tem como uma plateia ficar na expectativa de uma boa apresentação, de um conhecimento científico, se o apresentador ou o orador não está preparado, certo? Então, ele tem que estar preparado para ter bom resultado. E deve também ter aí esse cuidado se for aí individual. Em grupo ou individual, tem que estar preparado. Beleza? Ok. Então, aqui, né, o nosso texto imagético, para lembrar que para passar para a preparação, antes o planejamento. E veja que ele está ensaiando. Nós temos aí o orador, né? É necessário ter esse ensaio prévio. Certo? Beleza, vamos avançando. Bom, chegou a hora de ver, então, a postura do apresentador, né? Então, o apresentador, ele tem que ter exatamente critérios a seguir para apresentar um seminário, né? Então, veja o que está acontecendo no nosso texto imagético, né? Trazendo para você aqui o momento de um seminário, né? Utilizando aí recursos audiovisuais, né? Temos aí um data show, projetando a imagem, microfone, temos caixa de som, tudo para dar qualidade ao seminário, né? Veja que nós temos uma plateia, e aí a gente, claro, no planejamento, já soube que são aí profissionais da área da educação, todas uma faixa etária equivalente, né? Então, aí, o tema sendo abordado, ok? Com conhecimento, colocando aí um estudo, né, teórico, científico, para essa plateia, para esse público. Bom, e como deve se comportar, né, esse apresentador, esse orador, certo? A postura, né, do apresentador é um fator relevante, e ele deve evitar gestos excessivos, expressões faciais que não condizem com a situação, manter o tom de voz num ritmo bem articulado, de modo a não se tornar monótono. E, sobretudo, permanecer de frente para a plateia, certo? Vejam só aqui, não está de costa a apresentadora, né? Meio de lado,
Por quê? Não podemos o apresentador não pode dar as costas para a plateia, certo? Deve posicionar-se de uma maneira que não dê as costas, beleza? Bom, veja então que o apresentador ou os apresentadores têm aí que seguir critérios relevantes, certo? Tudo isso para chegar a um ponto positivo da apresentação do seminário. Beleza? Bom, falamos aí sobre a postura, né, do orador, do apresentador. Vamos falar da linguagem. Como é que esse apresentador deve aí apresentar o trabalho? De qualquer maneira, de qualquer jeito, com piada, descontração, dananã? Não. Veja que o seminário, ele é um ato formal, certo? Se você vai apresentar conhecimento científico, já estamos aí para o momento formal. Se é formal, devemos usar a linguagem adequada, né? Então, vamos usar a linguagem formal, certo? Se é a linguagem formal, nós temos que estar usando, né? Tipo assim. Deixa disso. Bicha, é o seguinte. Não. Certo? Eu vou fazer um X aqui. Olha a carinha aqui. Quem a gente trouxe para lembrá-los? Quando você for apresentar seu seminário, fim do ano, tá? Lembre-se, usar a linguagem formal. Nada de usar gírias, tá? Não pode, porque prejudica a apresentação do trabalho, ok? Não pode, linguagem formal. Beleza. Bem, então aqui um texto para deixar claro na mente e no coração sobre a apresentação de um seminário. Observem aí o orador. É um momento formal para profissionais, né? A categoria na faixa etária ali, certo? Equivalente. Vejam que a gente percebe pela apresentação, né? A temática, no mínimo, se trata aí de, como é que fala, gente, a questão de vendas de produtos, né? Tem um nome para isso, não estou lembrando agora, né? Estão projetando aí as ideias para ser vinculado em outdoor, né? Fazer a propaganda de um produto, né? Então, usando aí os recursos que fazem parte, né? A tecnologia ajuda bastante. Vejam aí que a plateia está com uma cópia, né? Uma xerox aí do resumo do que vai acontecer, do que está sendo apresentado. Eles estão seguindo aí, certo? Beleza. Então, perfeito aqui. Avançando. Esse seminário, mesmo sendo esse gênero oral, ele não é apresentado de qualquer jeito, pois é um gênero, não é isso? Ele é um gênero oral, mas é um texto. Sendo texto, ele tem uma estrutura a ser seguido. E nós vamos para a estrutura padrão do texto. O seminário tem a estrutura de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Assim, na introdução do texto oral, o expositor, o apresentador, ele realiza a tomada da palavra estabelecendo uma interação com seus ouvintes. Aqui um exemplo para você. Como é que ele vai fazer essa interação bem no início da apresentação? Eu coloquei aqui de uma forma bem prática para vocês. Tá? Aqui, minhas amigas, meus amigos que estão na mesa, meus amigos, minhas amigas que estão no auditório, né? Aqui, então, de acordo com o tema também. Beleza? Muito bem. Digamos que esse é o trabalho da escola. No desenvolvimento, na segunda parte, o apresentador ou expositor, ele introduz o assunto ao fazer referência às pessoas e fatos que são conhecidos pela plateia.
ter o domínio sobre o assunto de forma coerente, obedecendo a uma sucessão de acontecimentos, né? Então, logo em seguida da apresentação, ele já vem colocando o tema, o assunto, tá? E aí de uma maneira com grande domínio e um fato, né? Os fatos acontecendo numa sucessão, um após o outro, nessa sequência lógica coerente. E aqui trouxemos aí um outro exemplo. Pode usar recursos linguísticos para fazer esse encadeamento, a ligação de uma fala com a outra. Por exemplo, em primeiro lugar, pode usar o que fica depois, como já tinha dito, uma comissão criada anos antes. Dentro desse clima, né? Então são aí conectivos, como exemplo para ligar uma ideia a outra sobre o tema. E chegando para a conclusão desse texto oral. Finalmente, aí o apresentador utiliza-se de uma expressão para indicar ao público que encerrará a sua fala. Então, no seminário, ao concluir, antes de concluir, né, a fala, tem que trazer uma palavra para dar um indicativo para a plateia de que o seminário, a fala do apresentador já vai encerrar. E aqui um exemplo. Se temos que ter uma expressão, uma palavra, olha lá, a expressão termino dizendo que, aí todo mundo já se prepara sabendo que ele vai encerrar. Termino dizendo que, na idade em que estou, preciso começar ensaiando que tipo de discurso eu vou ter quando for indagado, inquirido sobre a minha documentação no plano eterno. Né? E aí ele encerra, aqui é um exemplo, né? Encerra dizendo aí muito obrigado. Então, beleza? Bom, olha lá. E assim também a nossa aula, né? Chegando ao final, dentro desse clima, esperamos que todos os estudantes do primeiro ano mediação tecnológica tenham entendido e coloquem em prática o seminário Gênero Textual Oral. Ok? Muito obrigada. Viu só? Então, vocês já estão entendendo que estamos encerrando a aula, né? Mas é bem diferente do seminário. Aqui é só para te deixar bem, tá? Contextualizado com essa estrutura desse gênero oral. Beleza? Então, assim, você tem um trabalho, tá? Olha lá, você vai ouvir aí o podcast Olhos d'Água com Conceição Evaristo. Primeiro momento é ouvir o podcast. Depois, você vai escrever com suas palavras sobre o que mais você gostou dessa obra aí. Atenção, observe os elementos da narrativa. Quem são eles? Já trouxe aqui para você bem direitinho para não ter problema. O narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Beleza, professora, mas e aí? Como é que eu vou escutar nesse podcast? Então, nós também já enviamos para vocês o material complementar, né? O podcast, tá? O professor vai passar aí para vocês e aí vocês farão o trabalho, beleza? Muito bem, então assim, aguardamos o trabalho, caprichem aí, concluído, coloquem aí no portfólio, beleza? E é isso, coloquem em prática tudo que vocês aprenderam nessa aula sobre o seminário. Valeu, até a próxima.